Paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Que maravilhoso, que bom é estar juntos para poder exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Fica de pé. Queria fazer uma breve oração antes de ler a palavra de Deus, para que o Senhor seja conosco neste momento. Uma voz forte assim falando conosco. Senhor, aqui estamos nós, a tua igreja, teu povo, Senhor. Rendemos a ti a adoração devida, entregamos-nos ao Senhor. Queremos que o Senhor é Deus e em ti colocamos a nossa esperança, a nossa confiança e no teu falar, a nossa vida. Por isso, fala conosco nesse momento. Seja Deus a nos ensinar, a nos conduzir e a nos ajudar a enfrentar todas as realidades que esse mundo tem para nos apresentar, porque em ti nós confiamos e a ti nós oramos em nome de Jesus. Amém? Aproveita que você está de pé, vamos ler a palavra de Deus, Evangelho, Lucas capítulo 13, vamos ler o verso 10 a 17, momento sublime, singelo, momento bonito, momento único da palavra de Deus, que tem muito a nos dizer, a nos edificar, em nome de Jesus. Lucas 13, 10, testemunho maravilhoso de um momento sublime, assim, incrível. Eu quero que você compreenda ele em todas as medidas. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava o nome do Senhor. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, mas não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarram no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Palavra de Deus, graças a Deus por isso, amém? Senta aí no teu lugar. Deus é bom? Você está feliz com tudo que você já ouviu aqui hoje? Já ouvimos coisas lindas, né? Palavras maravilhosas, testemunhos bonitos, mas a palavra de Deus nos exorta, Salmo 90, a aprender a contar os nossos dias de tal maneira que tenhamos corações sábios. E aí é interessante que em determinado momento começaram a contar os nossos dias em gerações. Interessante que antigamente, na antiguidade, uma geração durava 40 anos. Mas ultimamente isso está se acelerando, né? Isso está sendo mais rápido. E por isso começaram a dar nomes às gerações, né? Vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Quem nasceu entre 1928 e 1945, é o período entre as 2 grandes guerras mundiais, é a geração silenciosa. Eu sei que não é muito educado perguntar a idade das pessoas, assim, falta de educação, mas tem alguém aqui desse período? Marcelo, meu amigo, desculpa, só sobrou você, cadê ele? Fez 80 anos essa semana, o nosso irmão Marcelo. Aliás, acho que a gente vai começar a evangelizar os nossos vovôs e vovós, né? Você está vendo que não tem vovôs aqui? Bom, nascidos entre 1946 e 1964, são chamados de os baby boomers. Tem algum baby aqui? Não tem? Só eu? Acho que eu estou na roça. Ah, lá, cheio lá, viu? Baby boomers. Pois é. Nascido de 1965 até 1980 é a geração X.
E aqui já começa a encostar, aparecer umas escondidinhas, uns cinquentões aí. Tem aí? Hã? Cinquentões tem? Olha se está escondido aí. Geração X. De 1981 a 1996 é a geração Y ou os millennials. E aqui mais, né? Já começa a aparecer mais gente aqui. Ó, o Vini está quietinho ali, rapaz. Aqui está o meu amor, né? Já 40 para cima aí, já está. Mas aqui ainda a gente se acha jovem, né? Mas, enfim. Agora, os mais atuais. Aliás, aí tem dois amores desse lá em casa. Os mais moderninhos aí, nascidos entre 1997 e 2012, é a famosíssima geração Z. Entre 14 e 29 anos. Povinho mais jovenzinho, tal, bonitinhos. Mas como o tempo está sendo contado cada vez mais rápido, dizem que essa aí já ficou para trás. Essa aí já é superada. Depois de uma década aí já está ficando para trás. E a teoria, já estamos falando de uma geração alfa, da geração beta, já disse que mudaram duas, eu não sei. Mas a teoria mais verdadeira do nosso tempo diz que a geração Z já passou e tem outra que estão definindo aí de uma forma diferente. Qual que é o nome da outra? Eu trouxe uma imagem aqui para você ver. Não é invenção da minha cabeça, não. Essa é a nova. E não é coisa da minha cabeça, não. Dá um Google lá para você ver como estão discutindo isso aí hoje na sociologia, estão discutindo isso. A nova geração é a geração de cabeça baixa. E aí, é interessante porque os teóricos estão definindo isso a partir desse forte hábito que as pessoas modernas têm de andar de forma encurvada nas telas de smartphone. É interessante isso. Isso, inclusive, eu estava lendo essa semana, para a medicina ortopédica, já se tornou um problema, sabia? Porque inventaram até uma doença nova que chama text neck, que é pescoço de texto. Eu fiquei impressionado quando ele disse. Por quê? Porque isso aqui é um problema. Isso aqui, essa posição encurvada, coloca um peso na nossa coluna cervical de mais de 27 quilos. Eles estão falando. Os ortopedistas. A cabeça é pesada. Aliás, de uns então que eu conheço aí, meu Deus, o sujeito é teimoso que é o diacho. A cabeça pesa mais de 27 quilos, na boa. E aí esse peso todo aqui, ó, fazendo força, vai comprimindo a coluna cervical em quase 30 quilos. Sabe o que significa? Doença da coluna. Adoecida. Uma doença moderna. E eu estava aqui pensando em tudo isso, principalmente nesses tempos mais recentes. Por quê? Porque tem sido uma tendência moderna, não só das últimas gerações, mas do ser humano num todo, como um geral, que é viver encurvado diante das coisas, diante das situações e diante das forças que estão por aí. Encurvado. E eu quero chamar você para atenção sobre tudo isso. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas não andam por aí de uma forma desequilibrada? Não é só por smartphone, estou falando não, mas encurvadas diante de um vício, por exemplo, diante de uma fraqueza. Encurvado. Quantas pessoas não estão aí encurvadas pelo medo, encurvadas pela culpa, pelo pecado, pela ansiedade, pela insegurança? Quantas pessoas hoje em dia, quantas não estão encurvadas diante de uma depressão? E vivem com isso e estão ali prostradas. Quantas pessoas, meu irmão, não estão nesse momento agora exato encurvadas diante de si mesmo, da sua incapacidade, das suas obstinações, das suas teimosias? Ou então, quantos você não conhece que estão encurvados diante de dívida que não sabe como vai pagar? Muitas pessoas sofrem há tanto tempo que praticamente se conformaram com o sofrimento e parece que aquilo faz parte da vida. Não é assim que acontece? Quantas pessoas você conhece? As pessoas sofrem com problemas familiares, com dramas na família, com violência doméstica. Pessoas que sofrem com a discriminação, com a pobreza, com doença que não tem dinheiro para tratar. O que a gente vê nos Ezequiéis da vida? Estão diante de uma situação tão limite, não tem como fazer nada e está ali. Todas essas coisas, meus irmãos, fazem e aqui com que a pessoa se conforme com as dores e vai vivendo um dia após o outro. Quer dizer, vai vivendo do jeito que é possível. Então, se encurva diante de uma situação de sofrimento
e caminha por aí do jeito que dá para caminhar, ué. Não é assim que acontece? Semana passada nós ouvimos aqui que no mundo que Deus criou, não existia nem espinhos, nem abrolhos. Leia a Bíblia Sagrada, não existia. Porque isso foi acontecer só depois. Depois do quê? Depois da queda. Não existia sofrimento de nenhuma espécie naquilo que Deus criou. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, o sofrimento passou a ser uma realidade, independente de sermos bons ou maus. Lembra que nós ouvimos isso aqui? Portanto, depois disso, o sofrimento começou a atingir qualquer pessoa, independente de quem seja. A diferença aqui é o quê? Para quem serve ao Senhor, o sofrimento existe, ele se apresenta, ele causa feridas em nós, mas o Senhor vem e cura todas elas. Mas para aqueles e aquelas que não se rendem ao Senhor, as feridas ficam, elas ficam aí causando muito sofrimento e dor. Aqui tem uma diferença que nós temos que tomar posse como povo de Deus. Os sofrimentos deste mundo, meus irmãos, deixam as pessoas encurvadas. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Não só por enfermidades, mas por exemplo, com problema de escolhas indevidas, como vícios, por exemplo, que são escolhas indevidas. Falta de cuidado com o templo que o Espírito Santo Deus nos deu com tanto carinho, esse nosso corpo, a gente não tem cuidado com isso, com aquilo que a gente come, por exemplo, né? Isso vai nos adoecendo. Mas a gente sofre também porque nós nos curvamos diante dessas ansiedades desse mundo. Já foi dito alguma coisa hoje para você aqui. Por que nós nos curvamos diante das ansiedades? Porque nós não nos curvamos diante de Jesus. Nós não nos rendemos a Ele. Nós não fazemos aquilo que diz 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E a gente vai se curvando diante das nossas próprias ansiedades. Quantas pessoas hoje não estão encurvadas, meus irmãos, minhas irmãs, diante de preocupações tão pesadas, porque é pesado. Jesus chamou isso de jugo, de fardo, pesado, e as pessoas se encurvam diante de preocupações tão grandes, e porque ela não confia que o Senhor pode fazer alguma coisa, e que Ele tem o que fazer, e a pessoa vai se curvando. Quantos não estão amarrados a uma falta de perdão, amarrados a um ressentimento, a uma amargura? Você sabe que a medicina diz, e tem reconhecido, que o rancor adoece não só o físico, adoece a vida afetiva, adoece os relacionamentos, o rancor adoece a alma e o espírito. É impressionante, meus irmãos. Fonte de sofrimento é o que não falta no mundo, e todas elas podem de alguma forma nos amarrar, de forma a nós vivermos encurvados e conformados com ela. E eu queria dizer para você em nome de Jesus, entretanto, todavia, graças a Deus, a palavra de Deus afirma que para mim e você, ela está dizendo hoje, tem alguém que pode nos livrar de todas elas, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Ele pode nos livrar das dores que querem nos encurvar e nos entristecer, nos deprimir, e ainda mais ele pode nos dar salvação eterna, esse é o nome dele. Veja como o Evangelho diz uma realidade do tempo de Jesus, mas ele é muito atual, o Evangelho é atemporal. Veja por que eu estou dizendo tudo isso para você. O texto que nós lemos aqui hoje com todo carinho diz que Jesus foi, como de costume, era o costume dele, no culto. Jesus não tem o que fazer, né? Ele vai na igreja no culto. E ele, como de costume, foi. E os cultos daquela época eram aos sábados. Naquele tempo, cultuava-se no sábado. E Jesus está numa sinagoga ensinando. Ele está fazendo o que aqui? Pregando a palavra, que é o que ele fazia. Sinagoga eram espaços que estavam espalhados em todo o país, porque templo só tinha um lá em Jerusalém. E o resto do país tinham as sinagogas, e nessas sinagogas o povo se reunia aos sábados para orar e aprender. E por isso sinagoga é lugar de ministrar a palavra, e é isso que Jesus está fazendo. Ele está numa sinagoga ensinando. Mas o texto diz que enquanto ele pregava a palavra, ele não só falava, mas os seus olhos estavam atentos ao ambiente e tudo o que acontecia. Jesus ensinava com o olho atento, fazendo questão de ver, e o texto diz de uma forma muito linda que enquanto Jesus ensinava, ele viu uma mulher dentro da igreja. Eu quero que você entenda que essa mulher não poderia entrar no templo de Jerusalém. Ela ia na sinagoga, porque ela não podia ir nas festas, pela condição dela. E você precisa entender esse ver de Jesus aqui, porque aqui já tem uma questão muito importante. Por quê? Porque as mulheres não congregavam dentro da igreja junto com os homens. Eu já frequentei, já fui numa sinagoga
para estudar no meu tempo de faculdade, eu presenciei isso. Elas não congregavam junto com os outros. Nas sinagogas, tinha um espaço no fundo, geralmente, lá no fundo, e às vezes separado por um véu, onde as mulheres precisavam ficar. As religiões orientais, homem e mulher não congregam junto. Tinha lá um lugar no fundo da igreja, separado, e as mulheres ficavam lá no fundo, assistiam o culto, separadas lá dos homens no fundo. E aí Jesus pregava, e ele viu lá atrás, e diz o texto que essa mulher tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, muito tempo. Longos anos, Jesus diz, provavelmente ela estava já até conformada. Ela andava encurvada, você já viu? Encurvada, e de forma alguma, diz o texto, ela podia endireitar-se. E aqui quando o texto diz, de forma alguma, significa o quê? Que por si só, significa que pelos meios humanos, não tinha solução de jeito nenhum para ela. Não tinha o que fazer. Ela não tinha como resolver aquilo. Pelos esforços humanos, era impossível resolver o problema. Mas o texto diz que ao vê-la, lá no fundo, ao vê-la, Jesus chamou ela para frente. Filha, vem cá. Você aí, vem aqui. Jesus chamou ela para frente. Ele pediu para ela sair do fundo, talvez lá de trás do véu. Mandou ela vir para frente. E aliás, eu fico pensando, Jesus não tem esse negócio de véu, né? Paulo diz isso, acabou esse negócio de véu com Jesus aí, desculpa. Mas quando ela chegou lá na frente de todo mundo, da igreja toda, veio aqui, diante dos homens, Jesus disse, mulher, você está livre da sua doença, glória a Deus. Então, diz a palavra de Deus, ele impôs-lhes as mãos, Jesus impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela endireitou e passou a glorificar a Deus, aleluia. Será que nós conseguimos glorificar também? Posso ouvir aí então? Glória a Deus. Observa que momento lindo. Agora veja, como de costume, quando o Senhor, e todas as vezes que o Senhor vem em nosso favor, adivinha? O capeta se levanta, né? Vai se acostumando com isso. Existem forças nesse mundo espiritual. O Senhor se levanta em teu favor, o capeta se levanta para desfazer. Quando Deus quer nos dar uma bênção muito grande, um lugar lindo, um templo maravilhoso, o capeta se levanta e começa a acusar, né? É assim que acontece. Jesus curou aquela mulher, Jesus endireitou a vida dela, e o líder da sinagoga, era o religioso de plantão, era o mais importante, ficou indignado. Por quê? Porque Jesus fez aquilo e curou aquela mulher no sábado. E ele virou para todo mundo e falou, olha, há 6 dias em que a gente tem que trabalhar. Então, é nesses dias que você tem que vir aqui para ser curado. Não no sábado, não venha no sábado aqui para ser curado. E aí Jesus aqui se encheu de uma indignação, mas aqui justa, uma indignação de verdade, e para quem acha que Jesus é água com açúcar, que Jesus tolera tudo, ele virou, ai, seus chatos, seus não, hipócritas, falou em alto e em bom som, hipócritas, acaso algum de vocês não desamarram no sábado o seu animal, e o leva do estábulo para beber água? E aí Jesus pergunta, ora, esta mulher, que é uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, num dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? E nessa fala aqui de Jesus, eu já entendo essa coisa de como é que funciona esse mundo que faz de tudo para encurvar as pessoas, e para manter as pessoas prostradas diante de algo errado. Observa aqui, não era só o boi que estava amarrado, mas ela também. Jesus usa uma comparação aqui. Jesus diz que os hipócritas não deixavam de desamarrar os seus animais no sábado para dar água a eles, e aquela filha de Abraão, que estava amarrada por Satanás há 18 longos anos, não poderia ser liberta daquilo que aprendia? Avisa o Senhor, pergunta ao Senhor. Qual que é a hipocrisia maligna aqui, hipocrisia satânica? É ficar tão incomodado porque uma mulher foi liberta das suas amarras e finalmente pôde se colocar de pé de novo e pôde ver a vida de frente, pôde ficar livre de Satanás e pôde olhar para o alto novamente, que ela não podia. Por que Jesus diz que Satanás a mantinha amarrada? Ele disse isso, não é? O que nós precisamos entender aqui nessa fala, é a mesma coisa que eu falei domingo para vocês, que para Jesus, entenda uma coisa, o mundo físico e o mundo espiritual não são duas coisas separadas. Uma acontece lá, outra aqui, não. Para Jesus, ambas existem juntas. O mundo espiritual e físico
está aí junto e eles andam em paralelo, eles acontecem ao mesmo tempo, e assim, as doenças que todos nós sofremos são consequências de problemas do nosso corpo físico? Sim. Doenças são consequência do mau funcionamento do nosso corpo físico, mas da mesma maneira, elas influenciam a nossa existência espiritual. A doença física age também no nosso espírito, meio assim. No caso dessa mulher, a sua doença, a sua enfermidade era física, mas produziu uma situação de prisão, de amarração espiritual. É isso que Jesus está dizendo. E Satanás fazia de tudo para manter aquela mulher encurvada, prostrada, derrotada, amarrada na sua enfermidade física. E por isso só tinha um jeito, uma maneira, uma forma de libertá-la. Sabe como? Física e espiritualmente, aquela mulher era cativa, ela era algo aprendia. E por isso, adivinha? Jesus vem para nos libertar, tanto física quanto espiritualmente, querido, em nome de Jesus. Irmãos, o mundo jaz no maligno, você sabe disso, e ele deseja nos amarrar. O projeto é nos prender, é nos encurvar, é fazer você abaixar a tua cabeça diante de coisas que quer te matar, coisas que quer acabar com a tua comunhão com Deus, quer te fazer ser prostrado de cabeça baixa. Agora veja, para nós sermos libertos, queridos, nós precisamos não só de um tratamento físico, nós precisamos também, ok, sem problema, porque Jesus usa a medicina em nosso favor, e Ele usa mesmo para nos ajudar. Entendam, sobretudo uma coisa, existem dimensões que o mundo físico sozinho não vai dar conta na tua vida. Evangelho disse nessa manhã para você, que de nenhuma maneira aquela mulher, pelas condições físicas, conseguia se livrar do que a amarrava, do que a subjugava. Por isso só tinha um jeito para ela: Jesus precisa entrar na vida, para que tudo seja curado. Quantas pessoas não são libertas de um problema, de uma doença física, e continuam escravas na sua vida espiritual? Quantas? Povo de Deus, presta atenção. Só Jesus pode nos ajudar em determinadas situações. Só Jesus. Em determinadas coisas que acontecem conosco, só Jesus vai nos ajudar. E eu quero que você tome posse disso. Ele curou a mulher, ele repreendeu severamente uma hipocrisia que era satânica, e depois disso, diz que todos os seus oponentes ficaram envergonhados, eles tiveram que calar a boca, mas o povo de Deus se encheu de alegria com todas as maravilhas que ele fazia, graças a Deus por isso, amém? Observa que Satanás teve que assistir não só uma serva de Deus sendo liberta das suas garras, mas ele teve que calar a boca. Entenda o que só Jesus pode fazer na nossa vida: ser curado, que o diabo nunca mais fale de você em nenhuma dimensão. Quem pode fazer isso? Jesus. Quem mais? Ninguém mais, só Jesus. Você entende isso, sim ou não? E eu gostaria muito que você entendesse isso que nós lemos aqui, que tudo isso diz respeito não só a um texto literal, sabe? Às vezes a gente se apega na racionalidade da coisa, na literalidade da coisa, mas isso aqui diz respeito a realidades muito espirituais. Eu estou falando aqui também de um mundo que é espiritual, e como eu já disse para você, não se trata só de um problema de coluna. Nós não estamos falando aqui de um problema que é como hernia de disco. Eu não estou falando de escoliose, não. Uma pessoa que tem um problema, não. Eu estou falando, querido, de gente que anda por aí espiritualmente encurvada diante das opressões desse mundo. Pessoas encurvadas que não enxergam a vida como precisa, porque os seus olhos estão para baixo. Você entende a mensagem espiritual atrás disso aqui? Espiritualmente, olhos para baixo, só consegue olhar as coisas aqui de baixo, sim ou não? Uma pessoa encurvada não consegue enxergar a vida direito. Você está olhando assim, você precisa se levantar para ver a vida, você não vê a vida direito como deve, não olha para as coisas do alto, não tem como fazer isso aqui, e olhar para as coisas que são do alto, nem enxergar o horizonte, nem ter esperança na vida, porque para ter esperança você tem que olhar lá na frente. Como se você está assim? Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Por isso, o Senhor veio hoje aqui dizer para o seu povo, porque nós precisamos olhar para o alto, queridos, em nome de Jesus. Nós temos que tomar posse disso. Você toma posse comigo? É para o alto que nós temos que olhar. Gente que não consegue olhar para o alto, só consegue ver o chão, só consegue ver derrota, só consegue ver problema, só consegue ver a si mesmo e a sua incapacidade de resolvê-los. Isso é um problema enorme para o Senhor, porque às vezes só vai ver derrota, às vezes só vai ver coisa ruim. Porque para ver solução, ao invés de ficar olhando para nós e para o outro, nós temos que olhar para Jesus Cristo, e aí nós vamos ver solução para o nosso problema. Você entende isso, sim ou não? Quantas vezes você se depara com um problema enorme,
e está diante de você, e você, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí tudo que o Senhor espera é falar, olha para mim, filho, levanta aí, olha para mim, que eu vou te ajudar em nome de Jesus. É importante demais isso. E aí também eu não posso me furtar agora de olhar para esse texto, porque quando eu vejo Jesus estendendo as suas mãos para endireitar, para levantar de novo e colocar uma mulher numa posição correta, eu vejo como Jesus se importa com todas as mulheres desse mundo que são oprimidas, amém, comunidade? Porque se tem alguém que é oprimido nesse mundo aqui, são as mulheres, sim ou não? Olhe Jesus olhando para essa mulher dentro da igreja, oprimida, encurvada diante de um problema. Eu vejo Jesus se levantando, se importando, se indignando com qualquer situação em que uma mulher seja diminuída, inclusive perante esses homens que vivem nesse mundo machista nojento. Desculpa a palavra. O texto aqui se aplica aos dias de hoje com uma precisão de uma luva, perfeita e inteira. Não são poucas hoje em dia as mulheres encurvadas pela sociedade contemporânea, subjugadas pelo machismo, subjugadas por uma situação em que elas têm que se desdobrar sozinhas para sustentar os seus lares, os seus filhos, sozinhas, sem ajudas. Por quê? Porque foram abandonadas por um marmanjo aí, que não consegue nem se responsabilizar pelos seus filhos, e ainda por cima, presta atenção aqui, estão expostas à violência doméstica, que só o cara, é bom no termo, porque quando tem, vem para agredir. Violência doméstica, meu irmão, expostas ao feminicídio. Nós temos que parar com isso. Está ridícula essa situação de homens machos que acham que tem o direito de ir lá acabar com a vida das mulheres. Que isso? Mulheres amedrontadas porque não pode dizer não para um cara que é doente, para uma relação que é abusiva. Ela não pode, por quê? Porque se dizer vai morrer. Meu Deus do céu, quantas mulheres a gente não convive com isso? Quantas? Nas comunidades que a gente vive, de pessoas necessitadas. Meu irmão, presta atenção aqui, mulheres que têm que se submeter a salários menores do que os homens, fazendo a mesma coisa. Ridículo isso, né? Sim ou não? E tem gente lá no Congresso que acha que está certo. Eu queria dizer para você em nome de Jesus, Jesus vê tudo isso, e Ele quer fazer algo a respeito. Isso não está certo, em nome de Jesus, amém? Portanto, esse texto aqui é inspiração do Espírito Santo de Deus, e não é apenas sobre uma mulher lá atrás, doente no passado, não, mas sobre todos e todas que carregam peso, que estão amarrados e amarradas a uma situação que faz com que vivam encurvados diante da vida, amém? Se curvam diante de algo que não devia. Mas como o Evangelho é boa nova, você sabe que o Evangelho é uma boa notícia? É uma boa nova maravilhosa, e essa boa notícia aqui veio dizer, e eu preciso dizer para você, tem alguém aqui no nosso meio nessa manhã, Jesus está aqui, meu irmão, e Ele tem poder para libertar qualquer pessoa de qualquer situação que esteja pesando sobre os seus ombros. Eu quero que você tome posse, fazer com que sua vida seja uma vida encurvada. Tome posse. Isso para qualquer geração, pode ser a geração lá silenciosa, pode ser a geração baby boom, cabeça baixa, não importa diante do que for, Jesus pode nos libertar em nome de Jesus, amém? Isso é fundamental, porque o que não faltam são opressões, e elas estão aí. E pode até ser que o diabo não tenha feito, ele não seja o responsável, mas uma coisa eu quero que você entenda, ele tem sim estimulado, ele tem sim acusado, ele tem assim usado essas situações para manter vidas encurvadas, olhando para baixo, sem ver esperança que só há em Cristo Jesus. Ele faz isso. Às vezes a gente toma uma decisão indevida, isso causa um problema, isso nos aflige, e o diabo é isso mesmo, tá vendo? E a pessoa vai, olha. Esse é o papel dele, é usar essas situações para nos encurvar. Por isso eu queria dizer para você, em nome de Jesus, o convite do Espírito Santo de Deus para o povo de Deus nessa manhã. Meu irmão, se por acaso, minha irmã, você já passou, está passando por alguma coisa parecida, presta atenção, eu quero dizer para você hoje, da parte de Deus, erga a tua cabeça, meu irmão, erga a tua cabeça, minha irmã, em nome de Jesus, dê um glória a Deus, porque Deus está restaurando gente aqui nessa manhã, em nome de Jesus, você crê? Deus está te colocando de pé nessa manhã, em nome de Jesus, olhando para cima. Não se prostre não diante daquilo que quer te derrotar, não faça isso com você, em nome de Jesus, amém? Jesus está neste lugar, e Ele quer endireitar o que está prostrado nos lugares indevidos. Toma posse, povo de Deus. Ele deseja quebrar o que estiver nos prendendo, porque o que Ele mais quer é ser adorado por um povo de espinha ereta, um povo de pé,
um povo olhando para o alto, não é altivo não, mas é com dignidade, não é de cabeça baixa não, mas é de cabeça erguida, glorificando o Deus da nossa salvação, é isso que Ele quer, em nome de Jesus. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Mas eu tenho que te dizer uma coisa, para isso, alguma coisa é imprescindível, algumas coisas são imprescindíveis. E aqui, eu preciso aprender com o Evangelho. E eu vejo aqui ensinamentos para lá de preciosos. Eu não vou falar muito hoje, porque hoje em dia pregar 15 minutos já é um enfado, né? Dizem os neurocientistas que a mente humana hoje em dia não consegue ficar mais do que 20 segundos fixada no negócio e já... Mas eu vou falar só duas, para depois... Eu preciso compartilhar com o povo de Deus algumas verdades que são necessárias e que esse texto nos ensina. Necessário para quê? Necessário para manter os nossos olhos no alto, necessário para nos fazer nos dobrar para baixo, para tirar o nosso olhar, para nos levantar e fazer olhar para Jesus de novo. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você que é necessária, sabe o quê? É não abandonar a comunhão da igreja. Você quer manter os seus olhos no alto? Você quer não desviar o foco de Jesus? Você quer não desviar o foco do teu alvo que vai te salvar? Não abandone a comunhão da igreja. Por que você está achando isso? Estou achando. O texto diz que a mulher era uma sofredora, isso não tem dúvida nenhuma. Ela vivia encurvada, ela vivia olhando para baixo, e isso há muitos anos, e para o contexto da época, inclusive essas doenças crônicas, físicas, aleijados e tal, era consequência de uma vida amaldiçoada por Deus. Agora me responda um negócio, ela fez o quê? Ela ficou em casa, reclamando da vida? Ela foi reclamando com os vizinhos, que a sua vida estava difícil, que era um fracasso? Ela por acaso ficou postando pessoas com problema na coluna na internet, é isso que ela fez? Para se justificar? Não, ela foi para a igreja cultuar o Senhor. Aqui tem posição, aqui tem alguém que quer mudar de vida. Ela foi para a igreja cultuar o Senhor, presta atenção, e adivinha? Resposta veio enquanto ela cultuava. Resposta veio enquanto ela se colocava diante de Deus, postada diante de Deus. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Mesmo congregando, separada lá no fundo, mesmo isolada por um véu, possivelmente também isolada das pessoas, porque uma pessoa nesse estado aqui que era uma amaldiçoada, as pessoas não queriam nem chegar perto, esse era um problema de talvez as pessoas se aproximarem, talvez ela estivesse lá no cantinho isolada, pode ser, tendo todos os motivos do mundo para não estar ali em comunhão com a igreja, inclusive porque ali talvez apontasse o dedo para ela, mas nada disso a impediu. Toma posse disso aqui. Pelo contrário, ela foi. E aqui sabe o que eu penso? Ela foi porque ela não estava ali para agradar a opinião das pessoas. Ela não estava ali para agradar o pastor. Ela estava ali porque ela amava e queria agradar ao seu Senhor. Eu fiquei pensando na hora, será que naquele dia no culto cantaram o Salmo 133, o louvor? Vai ver, ela ouviu cantando o Salmo 133 que diz, quão bom e quão suave é quando os irmãos e as irmãs estão em comunhão, adorando ao Rei. Quão maravilhoso que é isso, você está junto com o povo de Deus adorando. Quão bom isso, quão suave é. Será que ela ouviu cantar o verso 3 do mesmo Salmo, que diz assim, que é na casa de Deus que o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre? Eu quero que você tome posse disso, a verdade, meus irmãos, minhas irmãs, é que ela fez o que é necessário diante dessas muitas situações deste mundo que quer nos aprisionar e nos encurvar. O que ela fez? Ela não abriu mão da comunhão da igreja. Ela não abriu mão de estar junto com o povo de Deus fazendo o quê? Adorando ao Senhor. E nós temos que entender isso. Aliás, eu quero ler, porque eu li Hebreus 10 essa semana, e Hebreus 10, 22 diz o seguinte, assim, conselho para nós, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água pura. Portanto, mantenhamos firmes a esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixando-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns com os outros. Vamos adorar ao Senhor. Vamos lá, povo de Deus, porque Ele é digno de ser adorado. Meu irmão, ela fez questão de ir na igreja, ela fez questão de ir, e foi lá que ela foi vista. Foi lá congregando e adorando que ela foi vista, sabe por quê? Porque é lá que Ele nos chamou para congregar, ué. E se foi lá, é lá que Ele vai ordenar a bênção sobre a nossa vida. Compreenda algo aqui importante, que nesse tempo que as pessoas têm comprado esse discursinho furado aí de que elas não precisam de igreja, elas não precisam de se reunir com os irmãos, elas não precisam estar em comunhão, porque ela pode ser crente sozinha. Meu irmão, sabe o que é isso? Isso nada mais é do que uma artimanha maligna, para nos manter amarrados lá, para nos manter encurvados diante dos sofrimentos deste mundo. Por quê? Ora, porque é na comunhão do povo de Deus, é na reunião da sua família que Deus vai se manifestar. O Espírito Santo de Deus, nós começamos aqui hoje, cantando de uma maneira linda, louvando. O que nós temos que fazer quando Ele chega? Ele nos chamou aqui hoje porque Ele quer vir no nosso meio. O que nós fazemos quando Ele chega aqui? Você crê que o Senhor te chamou aqui nessa manhã? E esse Deus que te chamou vem se manifestar na tua vida nessa manhã? Para te dar uma palavra, para te dar um ânimo, para te dar forças. O que nós, quer dizer, é na comunhão, é nessa reunião, que as bênçãos do Senhor vão nos alcançar, e Satanás vai ter que calar a boca na tua vida. Você entende isso? Você repreende o mal. O mundo espiritual está aí, queridos, em nome de Jesus. O senhor acha isso, pastor? Eu acho, não, eu tenho certeza. Veja esse testemunho da palavra de Deus hoje, porque ela não abriu mão de estar na igreja, mesmo lá no fundo, inclusive lá no fundo provavelmente tinha gente falando até mal dela, não tem problema não. Mas veja que foi indo lá que tudo foi possível. Foi indo que tudo aconteceu. Porque eu queria dizer para você, esperando lá em casa, as pessoas se curvam diante de si mesmas, olhando para o seu umbigo, para os seus problemas, para a falta de esperança, e por isso nós precisamos sair daí, povo de Deus. Nós precisamos ir buscar a nossa bênção em nome de Deus, amém? Nós precisamos sair para ir buscar a nossa bênção, nós precisamos ir receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E por isso, a segunda lição que eu tenho para você, que eu tiro disso aqui hoje, uma lição que pode endireitar qualquer vida encurvada, é que nós precisamos sim sair dos nossos lugares e ir. Por quê? Para manter os nossos olhos fixos no alto, nós temos que ter consciência do que o nosso irmão José falou hoje aqui. Quem é que nós viemos adorar aqui? Nós temos que ter consciência, sim, que nós viemos aqui hoje adorar um Deus que nos vê, que nos chama para perto e coloca as suas poderosas mãos sobre nós. É isso que você veio fazer aqui hoje. É um Deus que te vê, e por te ver, te chama. Vem cá. E quando te chama, coloca as suas mãos sobre você. Isso é a forma de Deus agir na tua vida. Por isso que nós estamos aqui hoje. É assim que se bota de pé de novo, que nos faz vencer toda a obra satânica deste mundo em nome de Jesus, amém? O testemunho espiritual aqui diz que ela foi, e lá Jesus a viu lá. Veja o verso 12 que você leu comigo. Vendo-a Jesus, chamou ela para frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então, impôs-lhe as mãos poderosas, e imediatamente ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Começou o quê? Ela fez o quê? Ela deu glória a Deus. Eu quero que você entre aqui e tome posse disso comigo. Jesus a viu. Ela pediu o quê? Ela não pediu nada. Ela pediu alguma coisa? Ela não pediu nada. Mas ele viu. E aí eu fico pensando que lindo que é isso, que coisa mais maravilhosa. Eu já vi pastor pregando que Deus só nos dá aquilo que nós pedimos, mas aqui parece que não, né? Aqui parece que ela não pediu, ela foi vista, e só por ver, sabe? Porque Deus, Ele vê não só o que você fala, né? Deus vê o teu sofrimento, Deus vê a tua angústia, Deus vê a tua necessidade, Ele é maravilhoso. E eu quero que você tome posse disso. Jesus a viu, chamou ela para frente, mas porque para ele era uma prioridade naquele momento, dentro daquela igreja, ele pregando, ele ensinando, aquela mulher era uma prioridade para ele, e Jesus não deixa ninguém esquecido lá no fundo não. Jesus a viu, ele falou com ela, ele tocou nela, ele libertou, ele endireitou, e ela passou a glorificar o seu nome. Sabe o nome disso aqui? Evangelho. Evangelho. Eu lembro da minha história, você lembra da sua? Lembra da sua história? Eu lembro da minha.
Não sei se você lembra da sua. Queridos, em nome de Jesus, Jesus me viu. Ele me viu, querido. Ele me viu o quê? Encurvado diante dos meus problemas. Ele me viu prostrado diante de situações que eu mesmo causei, diante de misérias. Ele me viu e ele viu você também. Eu quero que você tome posse, mas ele não só viu, ele nos chamou para perto. Ele nos chamou para uma igreja. Eu lembro de um dia, o pior dia da vida da minha esposa, em que ela pensou em tirar sua vida, Deus levou ela para onde? Onde é que o carro parou, Lê? Na porta de uma igreja. O Senhor falou, eu quero que você me adore. Eu não quero que você se mate, não, eu quero que você me adore. Jesus nos chamou para ir para uma igreja. Ele tinha plano para a nossa vida, Ele queria nos colocar de pé, e é porque nós fomos lá que Ele nos tocou, Ele nos colocou de pé de novo, É assim que Ele age, é assim que Ele faz. Ele quebrou tudo que nos prendia, e com isso nós pudemos levantar nossa cabeça de novo, olhar a vida de frente, glorificar o Deus que nos liberta, em nome de Jesus. Foi assim ou não foi? Foi ou não foi? Quantos de nós não estamos prostrados diante de uma situação de violência e o Senhor nos levantou de novo para poder glorificar o nome dEle, porque é assim que Deus planeja. Inclusive na ocasião, não sei se você se lembra, eu e você estávamos assim, como essa mulher, sem conseguir de forma alguma nos endireitar, tentando de todas as formas, mas a vida não mudava. Eu lembrei agora, sabe aquela vida do homenzinho torto? Que morava numa casa torta, que a sua família era torta, que a sua vida toda era torta? Pois é, para esse homenzinho torto aqui que sou eu, teve esperança, porque Jesus veio e endireitou. Por quê? Porque só Ele pode endireitar uma vida torta. Em nome de Jesus, você crê nisso? Só Ele pode. E você já ouviu isso aqui hoje? Por que não endireita? Porque é teimoso, porque a cabeça está pesando muito. A Bíblia tem uma fala muito interessante no livro de Êxodo, que fala que o povo era um povo de dura cerviz, né? O pescoço é duro. O Evangelho reforma aquilo que nós somos careca de saber. O quê? Que nós mesmos, com as nossas próprias forças, com a nossa capacidade, com as nossas velhas convicções, nós não podemos praticamente nada na vida, nada, quando a vida está encurvada há tanto tempo diante de coisas que não deve, nós não podemos muita coisa. A única dimensão, a única maneira dela se endireitar novamente é buscar ajuda naquele que quer colocar os seus olhos sobre nós, que quer falar conosco na sua palavra, nos chamando para perto, que quer colocar as suas poderosas mãos sobre nossa vida e nos endireitar novamente. Só assim. Só assim. Desculpa. Repito para que não tenha dúvida nenhuma. Existem situações nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã, que só o Senhor Jesus vai poder nos ajudar. E nós não podemos nos esquecer disso nunca. Amém? Ah, mas eu consegui, hoje eu estou com, minha vida financeira está melhor, né? E o resto? Jesus não quer curar a sua vida financeira, uma doença física, Jesus quer curar a tua existência. E quer te dar uma história, quer curar a tua posteridade, e quer te dar uma vida eterna, gloriosa com Ele. Jesus, só Ele pode fazer isso. Só Ele nos cura em todas as dimensões da nossa vida, e a vida nunca mais vai se curvar e se render diante de nada, em nome de Jesus. Amém? Por isso o convite do Espírito Santo para a sua comunidade nessa manhã é, meu irmão, minha irmã, não para de lutar não. Eu já estou encerrando, tá bom? O louvor se manifesta aí. Nunca pare de lutar, presta atenção. Como, pastor? Vá buscar a comunhão da igreja. Vai se envolver com o que Deus está fazendo. Vai lá. Vai, não aceita se envolver só com você mesmo, não. Sabe por quê? Você vai acabar encurvado. Você vai acabar encurvada diante deste mundo, daquilo que o mundo está querendo fazer com você. Qual é o jeito de não se encurvar diante desse projeto que o Zé falou aqui hoje, maligno, que quer... Não me renda a isso, não. Eu quero me render a Jesus. Esse é o convite do Senhor. Então veja, lá, vá, porque lá tem um Deus que, se você for, Ele vai te ver, Ele vai te chamar para perto de novo. Busque se envolver com outra coisa além de você mesmo, meu irmão, minha irmã, senão a vida encurva. Você pode perguntar assim, pastor, mas lá em casa ele não me vê? Não é. Eu digo para você, lógico que ele vê. E como vê? Mas quando ele te vê, ele vai agir sempre como ele sempre age. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar você para sair do seu lugar, para sair de você mesmo, desse lugar aí, fazer as coisas do jeito dele, não do seu. Isso é Jesus.
aqui ou na sua casa, onde você estiver. Ele chama você, o lugar da sua bênção, o lugar que a bênção vai te alcançar, não é onde você quer, mas é onde o Senhor deseja te abençoar. Onde é? Não sei, é você que tem que saber. Se Ele disse que vai ser lá na tua casa, que você, com você olhando para baixo, para os seus planos, para o que você quer, olhando para o seu umbigo, então tá bom, Deus está falando, quem sou eu para questionar, não é verdade? Mas se a palavra de Deus te diz que não é lá, mas é em comunhão com o povo de Deus, por exemplo, então desculpa. Desculpa. Como é que eu sei? Ouça e veja os sinais, meus irmãos, eles estão aí. Para quem quiser ver, para quem quiser ouvir. Ouça e veja, o Evangelho diz o quê? O que o Evangelho nos ensina? O que o Evangelho nos mostra? Ou então veja, você está fazendo do seu jeito? Amém. Mas a pergunta é, tem tido mudança? Tem resolvido? Não. Se não é porque talvez o lugar não seja lá. Estou congregando lá numa igreja, não acontece nada. Então pode ser que lá não seja o lugar, não sei. Porque onde o Senhor está, Ele vai nos ver, Ele vai nos chamar. E quando Ele nos chama, Ele vai colocar suas mãos sobre nós e a nossa vida vai ser restaurada em nome de Jesus, amém? Eu quero que você tome posse, por isso eu quero terminar essa fala aqui hoje. E eu vou ler de novo o que eu li em Hebreus 10 para você, porque isso é importante demais para o nosso endireitamento, sabe? Então Deus que quer nos endireitar, amém? E o texto diz, então aproximemo-nos de Deus, não de qualquer forma, mas com um coração verdadeiro, sincero, e com plena convicção. Temos que ter fé, porque o nosso coração já foi purificado, a nossa consciência, aquela consciência já não existe mais, o nosso corpo já foi lavado, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo já foi transformado com água pura. Então mantenhamos-nos firmes e mantenham a esperança de que aquilo que nós professamos, Ele que nos prometeu, Ele é fiel. Você crê nisso? Ele é fiel. Então, importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros para estar aqui neste lugar, buscando a presença e a vontade do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Porque eu queria dizer para você, as gerações passam. E se hoje você é jovem, vai chegar uma hora que você não é mais. E se hoje é uma, amanhã vai ser outra. E se ultimamente, pode ser que algumas pessoas andam meio encurvadas, é tão bom saber que nós servimos a um Deus que não quer que você seja rendido diante de nada, porque você só se rende ao nome do Senhor e a mais nada. Você não se rende a nada que é teu e nada que é do mundo, você só se curva diante do Senhor. E quem se curva diante do Senhor não se curva diante de mais nada. Eu quero que o Senhor tome posse disso, porque Ele veio aqui hoje para falar com um povo que não pode viver olhando para o chão, sem esperança, sem saber que a vida pode mudar, porque ela pode mudar sim. E Ele veio aqui para nos dar uma certeza e nos chamar. Olhe para o alto, porque tem solução para você. Olhe para Jesus, porque só Ele pode nos curar e nos colocar de pé novamente. Você crê nisso? Você crê nisso? E essa é a minha oração para você, que você possa ter recebido esse momento do Evangelho na tua vida, e que você saia daqui hoje de cabeça erguida, com a espinha ereta, assim, ó, centradinho, com o pescoço reto, não, em nome de Jesus, amém? Não se dobra diante da doença, não se dobra diante das dívidas, não se dobra diante da acusação, não se dobra diante de Satanás, não. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus, porque o Senhor quer te colocar de pé. O Senhor já te curou, meu irmão, o Senhor já te curou, minha irmã, e ainda que momentos ruins possam vir, porque eles existem, o mal vai ser repreendido. Você crê nisso? O mal vai ser repreendido e Satanás vai ter que calar a boca na tua vida, porque o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Você recebe? Você recebe? Glorifique o nome do Senhor, aplauda Ele se você quiser. Glória a Deus. Se coloca de pé.